O misterioso legado de José de Arimateia. Mitos e verdades revelados. Iniciamos nossa jornada no Monte das Oliveiras, onde se desenrola o drama da paixão de Cristo. No auge da agonia, Jesus encontra-se diante de um dilema terrível. Pilatos lhe oferece a liberdade, mas Jesus permanece firme em seu propósito, mesmo diante do medo. De repente, surge uma figura inesperada, José de Arimateia, um dos 72 discípulos de Cristo. Ele aborda Pilatos, desafiando-o com um pedido corajoso: o corpo de Jesus. Sua solicitação ecoa nos corredores da história, questionando: por que José queria o corpo de Jesus? Qual era o significado por trás de seu pedido? Para desvendar os mistérios que envolvem José de Arimateia, vamos explorar as Escrituras, desvendando mitos e revelando verdades. Nosso primeiro ponto de referência é Mateus 27, 57 e 58, João 19, 38 e 39 e Marcos 15, 42 a 46. Nesses relatos evangélicos, encontramos a história de José de Arimateia, um homem rico que busca sepultar Jesus. José pertencia a um grupo influente de discípulos, mas permaneceu oculto durante a vida pública de Jesus, talvez por temor de represálias políticas. Suas razões para se aproximar de Jesus permanecem enigmáticas, contudo, sua devoção era genuína e ousada. Quando a morte de Jesus se torna iminente, José se aproxima de Pôncio Pilatos, o governador romano, e solicita o corpo de Jesus para sepultá-lo. Pilato, surpreso pela coragem de José, concede o pedido, permitindo que ele prepare o corpo de Jesus para o enterro. José de Arimateia, um homem rico, um líder judeu e um discípulo secreto de Jesus, tomou uma atitude corajosa, desafiando as normas sociais e religiosas da época. Suas ações ousadas ecoaram pelos corredores da história, inspirando admiração e curiosidade. José de Arimateia, um homem rico, detinha um profundo conhecimento da lei de Moisés. Sabia que a tradição religiosa mandava que o corpo de Jesus fosse preparado e sepultado rapidamente para evitar a contaminação do povo judeu. Movido por sua fé inabalável em Jesus como o Messias, José decide enfrentar as autoridades religiosas e romanas para garantir que o corpo de Jesus receba o respeito e a dignidade que merece. Enfrentando preconceitos e medos, José de Arimateia busca a permissão de Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. Sua perseverança e determinação inspiram admiração, mostrando que a fé pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A coragem de José de Arimateia se destaca em contraste com a atitude covarde de muitos de seus contemporâneos, tanto judeus como romanos. Diante do poder e da opressão, a maioria permanecia em silêncio, mas José teve a ousadia de confrontar o sistema, buscando justiça e respeito para Jesus. Sua atitude corajosa revela a força do testemunho cristão, que desafia as normas sociais e políticas para proclamar a verdade. José de Arimateia, um líder religioso, buscava restaurar a fé em Jesus, mesmo em meio à perseguição e à dúvida. Em um ato de profunda sabedoria, José reúne Nicodemos, um líder religioso influente, para juntos darem prosseguimento aos planos de sepultar Jesus. A união entre fé e liderança demonstra que a fé não se opõe à razão, mas a complementa, guiando-os rumo a um propósito maior. Juntos, eles demonstram que a fé e a razão se complementam, guiando-os em sua missão de honrar a memória de Jesus. José e Nicodemo personificam a união entre fé e sabedoria, mostrando que a fé não se opõe à razão, mas a complementa. José de Arimateia, um homem rico, usa sua riqueza para honrar Jesus. Com generosidade, proporciona a compra do linho, a perfumaria e o sepulcro para o corpo de Jesus. Suas ações demonstram que a fé se manifesta não apenas em palavras, mas também em obras concretas, servindo à comunidade e honrando os ensinamentos de Jesus. A generosidade de José Arimateia transcende a dimensão material, tornando-se um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Em um gesto de profunda fé, José de Arimateia se dirige a Jesus, reconhecendo-o como o Messias, o Filho de Deus. Esse ato de fé aparentemente simples possui uma profunda significância.
pois expressa a convicção de José de que Jesus é o Messias prometido, o Salvador da humanidade. A declaração de José de Arimateia ecoa a profecia de Isaías 53:6: Todos nós, como ovelhas, nos desviamos do caminho. Cada um nós voltamos a nós mesmos, mas o Senhor fez sobre ele o que aliviou a iniquidade. Sobre ele está a punição que nos proporcionou a paz. Sua ação se destaca em contraste com a atitude covarde de muitos de seus contemporâneos. José de Arimateia, um homem rico, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento com grande piedade e respeito. Seus atos de generosidade e fé inspiram admiração e celebram a memória do Salvador. José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, tomou uma atitude corajosa, almejando sepultar o corpo de Jesus, desafiando as normas sociais e religiosas da época. Suas ações ousadas revelam a força do testemunho cristão, que se opõe às injustiças para proclamar a verdade. José de Arimateia, um homem rico, usou sua influência para honrar a memória de Jesus, superando obstáculos para garantir que o corpo de Jesus recebesse um tratamento digno. Suas ações ousadas ecoaram pelos corredores da história, inspirando admiração e curiosidade. No decorrer dessa jornada, exploramos os relatos bíblicos e desvendamos a importância de José de Arimateia na história da paixão de Cristo. José, um personagem enigmático, personifica a fé, a coragem e a perseverança, chamando a atenção para a relevância do seu legado no cristianismo. José de Arimateia desafiou convenções, enfrentou preconceitos e buscou justiça para Jesus Cristo, demonstrando que a fé transcende a opressão e a descrença. Em suma, José de Arimateia representa a união entre a fé e a sabedoria, a coragem e a generosidade. Seu legado inspira os cristãos a seguirem os ensinamentos de Jesus, a lutarem contra a injustiça e a buscarem a paz e a reconciliação. As Escrituras nos convidam a celebrar a memória de José de Arimateia, reconhecendo sua importância na história da salvação. Enquanto contemplamos a trajetória de José de Arimateia, somos desafiados a refletir sobre a relevância de sua fé, coragem e perseverança em meio a um contexto de opressão e descrença. Lendas ligam José ao Santo Graal e ao cristianismo primitivo na Grã-Bretanha. Acredita-se que José levou um cálice sagrado, o Santo Graal, para a ilha de Bretanha após a crucificação de Jesus, onde o usou para batizar Bran Sands, o futuro rei Arthur. No entanto, não há evidências históricas ou bíblicas que sustentem essas alegações. A lenda do Santo Graal surgiu no século XII, séculos após a morte de Jesus. José de Arimateia, um dos 72 discípulos de Jesus, era um homem rico, um líder religioso e um servo fiel de Cristo. Sua história nos ensina lições valiosas sobre fé, coragem e perseverança. Sua história nos convida a refletir sobre a importância da lealdade a Cristo, mesmo em meio à perseguição e sofrimento. O pedido corajoso de José para enterrar Jesus desafia as normas sociais de sua época, demonstrando sua fé inabalável no Messias. Suas ações cumprem as profecias e consolidam seu legado como um dos personagens mais importantes na história da salvação. Celebramos o legado de José de Arimateia, um homem rico, um líder religioso e um servo fiel de Cristo. Sua história de fé, coragem e perseverança continua a inspirar os cristãos ao longo dos séculos. Que a história de José de Arimateia nos inspire a seguir os ensinamentos de Jesus, a lutar contra a opressão e a buscar a justiça e a reconciliação. Agradecemos sua presença nesta jornada de descobertas e o convidamos a continuar conosco em busca do conhecimento da Palavra de Deus.